Nós vamos conhecer hoje um projeto muito importante que precisa da ajuda da comunidade, que é o projeto do INC, o Instituto de Neurocirurgia de Curitiba, e que já está aí num trabalho de 30 anos, 15 anos como instituto, e que abre agora um outro caminho, que é dar apoio a crianças que tenham tumor cerebral e que precisem de atendimento. Normalmente isso não acontece no Sistema Único de Saúde com a velocidade, com a qualidade que é necessário. E pensando em salvar muitas vidas, o INC criou um projeto que vai depender desse apoio comunitário para poder manter, para poder atender de forma gratuita essas crianças. É o projeto NeuroKids. Nós vamos conversar aqui com a diretora executiva do hospital. Conversa conosco a Regina Ramina Montebeller. Ela é irmã do fundador, o Dr. Ramina, que foi o fundador do INC, e conhece no dia a dia como é que é essa correria para dar atendimento para as pessoas que muitas vezes não têm recursos. Como é que surgiu essa ideia? Vamos explicar em primeiro lugar. Como é que surgiu a ideia de criar um projeto para dar a oportunidade de recuperação de tratamento para crianças? Nós vimos que existem muitas crianças com essas comorbidades de tumores cerebrais e muitas crianças pobres que não têm condição. E nós também vimos que nós, lá no INC, temos os equipamentos melhores, os de última geração. Nós temos condição de dar uma vida melhor para essas pessoas. Só que nós não atendemos SUS, a gente atende convênios e atende também particulares. Então, nós chegamos à conclusão de montar um programa para atender crianças pobres com tumor cerebral. Como que isso funciona? Os médicos vão fazer de uma maneira gratuita o atendimento médico. O hospital vai fazer de uma maneira gratuita tudo que se refere ao hospital, a internação, atendimento da enfermagem, enfim, tudo. Só que nós temos custos com os insumos, principalmente medicamentos e artigos e materiais. Então, é para isso que a gente vem à sociedade pedir recursos para que a gente possa atender essas crianças. Esse é o projeto antigo, Dr. Ricardo Ramina. O fato é que é um projeto caro no sentido de que o tipo de procedimento, a complexidade, o que se usa de equipamento tem um custo que o hospital sozinho não poderia manter para dar esse apoio comunitário. É aí que está a questão de pedir o apoio empresarial? Exatamente. A gente já faz atendimentos gratuitos lá, nós fazemos 2 pessoas por mês já, que é o que a gente consegue fazer. O nosso objetivo é chegar a 10% dos atendimentos gratuitamente, mas por enquanto não conseguimos isso, porque a gente depende dos recursos vindos dos convênios e a administração de um hospital é muito complexa. A gente fica na linha, no limite, na verdade, de recursos. Então, o que a gente pode fazer, o médico doando o seu tempo e o hospital doando aquilo que ele já tem de estrutura, a gente acha que se houver a ajuda do povo, da sociedade, dos empresários, a gente pode fazer uma diferença na vida dessas crianças. Porque é isso que nos move, sabe? A gente saber que a gente tem todos os recursos lá, todas as condições para dar uma vida melhor para essas crianças. O empresário geralmente pensa na previsibilidade do gasto que ele vai ter. Isso é possível antecipar? A pessoa que entra para colaborar, porque pode ficar preocupada que seja um caso que leve muito tempo e que haja um valor imprevisível? Na verdade, a saúde não é matemática, mas a gente faz uma média, na verdade, dos custos e não fica tão caro. Então, eu acho que dá para prever. E se houver complicação, o hospital vai assumir esses custos extras. Essa responsabilidade, então, foi colocada na sua área, para verificar agora empresários, para ter contatos. Sim. E eles poderiam entrar diretamente em contato, então, Isso. Através da sua área, que é administrativa, para ter essa conversa, para entender como podem ajudar? Exatamente. O que a gente pede é que os empresários entrem em contato comigo através do site, que vai aparecer, eu acho que na televisão. Vamos colocar ali para quem quiser mais informações. Isso. O site, então, do INC, Instituto de Neurocirurgia, para que as pessoas possam ter contato. Tá ali e já, o telefone tá também? Isso vai aparecer já na sequência ali. Isso.
Essa etapa é inicial. O processo está começando agora. Começando agora. Eu mesmo estou indo conversar com os empresários. Na verdade, não existe em Curitiba uma cultura de doação, né? Mas eu até estou ficando surpresa, sabe? Porque eu tenho conversado com os empresários e as pessoas têm se sensibilizado. Porque assim como nós acreditamos nesse programa, como a gente se sensibiliza, eu acho que estou conseguindo transmitir isso para as pessoas. E estou ficando até surpresa de quantas pessoas estão nos ajudando. Doutor Ramina pensa nesse assunto já há muito tempo. Isso foi do doutorado dele, o tempo que ele passou na Alemanha, o que ele viu nos países europeus. Como é que nasceu esse pensamento de dar um aspecto social gratuito? Isso desde o começo a gente imaginou fazer dessa maneira. Porque ele viu realmente na Europa que todo mundo tem, todas as pessoas têm o mesmo atendimento, independente da sua condição social. E aqui no Brasil, infelizmente, é muito diferente disso. Quem tem dinheiro tem acesso a muitas coisas que aquele que não tem acesso também, né? Então, a gente pensou que ele já há muito tempo está pensando nisso. A ideia realmente, como eu falei, é a gente atender 10% gratuitos, de pacientes gratuitos. Então, começamos com esse programa que a gente quer ampliar muito. A gente quer fazer a diferença realmente. E aí pode ficar a dúvida, por que não o SUS? Do que nós sabemos dos hospitais particulares, a reclamação é que o SUS tem algo que não está de acordo com a realidade, com relação a custos. O SUS, realmente, a remuneração é muito baixa. A gente não consegue dar o atendimento que o INCC fornece através do SUS. Desde o início, a gente começou, quando a gente começou o hospital, a gente pensou em fazer um hospital diferente, de alta complexidade e com muita qualidade, tanto na parte técnica, tecnológica e humana também. E essa parte tecnológica é muito cara, os equipamentos são muito caros. E nós lá no INCC, os médicos colocaram dinheiro do bolso. Na verdade, a gente não tem incentivo nenhum. Então, foi assim que a gente começou. Isso é interessante explicar. É uma área de grande avanço, a eletromedicina, e justamente por ter avanço, ela encarece muito a tecnologia toda que vem de fora. E aí cria um problema, porque você tem a capacidade de atender e de, muitas vezes, salvar a pessoa. Isso. Mas, por outro lado, tem um custo que o próprio hospital não pode bancar sozinho. Exatamente. É por isso que a gente vem à sociedade pedir para que nos ajude a tratar principalmente dessas crianças, que a gente realmente tem consciência de que a gente pode fazer a diferença na vida delas. Essas duas crianças mês então um princípio de um projeto para chegar a pelo menos 10% de atendimento gratuito no INCC. Isso mesmo. Gente, esse é só o início do projeto. E como é que é a argumentação? Como é a sua conversa quando procura o empresário? O que você procura mostrar para ele? Na verdade, eu mostro isso. A gente tem consciência de que a gente pode fazer essa diferença. A gente acredita nesse projeto. Eu, particularmente, acredito muito nesse projeto. Então, eu acho que eu consigo transmitir isso. E as pessoas se sensibilizam. Criança com tumor cerebral, a gente podendo fazer a diferença na vida delas, né? Então, eu acho que é através dessa conversa mesmo que as pessoas se sensibilizam. O contato, então, pode ser através do e-mail que foi colocado, ou pedindo uma visita? Isso. Como diretora, você estará lá se apresentando às empresas que possam ser parceiras? Sim, sim. Eu mesmo vou atender. A seleção das pessoas, porque daí tem o lado da pessoa que doa e tem a pessoa que vai receber o tratamento. Então, se houverem crianças diagnosticadas com tumores cerebrais, por favor, a gente pede que os familiares remetam para esse site ou me telefonem para que mandem os exames para a gente fazer a seleção. Porque nós vamos fazer uma seleção das pessoas, das crianças. Como que a gente vai fazer essa seleção? Através da urgência, através da condição social. Enfim, os médicos vão fazer uma seleção das crianças que aparecerem. E os critérios são em que sentido? De baixo poder aquisitivo, de possibilidade de tratamento e recuperação? Isso, baixo poder aquisitivo, urgência, porque muitas vezes a criança pode ter um tumor que nem precisa ser maligno,
mas que existe uma certa urgência no tratamento, né? E então os médicos é que vão selecionar. A administração hospitalar, muitos dizem que é o que mais falta no Brasil, porque não havia a formação do gerenciador, do administrador hospitalar. Então, em resumo, estou fazendo essa pergunta porque sua formação, além desse trabalho, né, foram 25 anos de Banco do Brasil anteriormente, depois a pós-graduação em Comércio Exterior, em Administração Hospitalar aqui pela PUC no Paraná, e 15 anos como diretora do hospital. Então, é possível entender melhor o assunto que nós vamos colocar. Normalmente, o problema é que o próprio médico passa a gerenciar, mas não é exatamente a área dele. E isso leva a muitos problemas em hospitais. Como é que é essa chegada desse novo profissional, novo historicamente, do administrador hospitalar? Na minha opinião, as coisas devem ser misturadas, deve ter um mix entre o médico administrador e o administrador em si, sabe? Porque administrar um hospital é muito complexo, tem muitas peculiaridades. Então, o administrador geral, realmente, eu acho que não tem condição, a não ser que tenha uma parceria com o médico, que é o caso lá do INC. Na verdade, nós temos o nosso comitê lá, formado por médicos e administradores. E, a partir disso, nessa associação é que há a linha de procedimento, de visão de futuro do hospital, porque o INC também tem um caso interessante, né? Ele cresceu, ele se consolidou, ele ganhou esse destaque aqui no sul do país e hoje está já com sedes de consultórios, como esse que foi para o Pátio Batel e também Santa Felicidade. Nós temos Isso é para distribuir, para facilitar o acesso nas consultas? É para facilitar a vida do paciente, na verdade, né? Porque como o INC fica lá na Ecoville, a cidade está crescendo muito, então nós abrimos 2 polos de consultórios para que esses pacientes sejam drenados lá para o Ecoville. Da parte do administrador hospitalar e provavelmente do médico também seja nessa mesma linha. Por um lado a matemática, por outro o coração. Como é que se concilia isso, né? Deve ter momentos complexos. Muito complexos, realmente. Porque o hospital também pode quebrar, se exagerar no seu atendimento, se deixar de se ver como empresa. Exatamente, a gente tem que administrar o hospital como uma empresa, com certeza, porque senão a gente fecha as portas e não atende mais ninguém. Mas também tem esse lado afetivo, esse lado humano, né? Que a gente tem que, não só a questão financeira, mas a questão humana mesmo, questão de hospitalidade. Eu montei lá faz uns 4 anos, no hospital, um time da hospitalidade, que faz a diferença. São 15 pessoas distribuídas no hospital todo, cujo objetivo é acolher os pacientes, desde a entrada até a saída dele. Então, todos recebem um treinamento, inclusive as pessoas da higiene, pessoas da Copa, todos eles, porque a gente sabe que os pacientes... Primeiro, ninguém vai para o hospital porque quer. É uma condição que não tem escolha, né? E realmente, muitas vezes, essas pessoas estão passando o pior, se não o pior, um dos piores momentos das suas vidas. Então, eles precisam ser acolhidos. Então, a qualidade, quando eu falo do hospital, que o nosso objetivo no INC sempre foi a qualidade, não só a qualidade técnica e tecnológica, mas também essa qualidade humana. Que é o psicológico do paciente, né? Para ele se sentir em casa. E você sabe que muitas vezes a gente vê que a recuperação é mais rápida quando realmente esse paciente é acolhido. Nós vamos para o intervalo, estamos conversando aqui com a diretora executiva do INC, o Instituto de Neurologia de Curitiba, a Regina Ramina Montebeller, e ela está falando aqui de um novo projeto para o atendimento gratuito a crianças que enfrentam o problema do câncer cerebral, do tumor cerebral, como é que isso pode ser atendido com apoio de empresas. Já voltamos. Nosso assunto hoje é um projeto do INC, o Instituto de Neurologia de Curitiba, que passa a abrir espaço para crianças que precisam do atendimento emergencial e um projeto que vai ter o apoio de empresas. É sobre isso que estamos explicando aqui, com a participação da diretora executiva do INC, Regina Ramina Montebeller. Houve, nessa sexta-feira,
um encontro justamente dentro do assunto que nós falamos no bloco anterior, que é essa psicologia do atendimento, o bem-estar do paciente. Qual que é a proposta? A humanização. Como eu falei, a gente preza muito essa parte da humanização no hospital. Então, nós fizemos um simpósio, o segundo simpósio aqui em Curitiba, do INC, onde vieram pessoas de vários outros hospitais de São Paulo, de Porto Alegre, de Minas, com o objetivo de trocar experiências, porque alguns hospitais desenvolvem nessa área ações muito interessantes, como a gente faz também lá no hospital, costuma fazer no hospital, né? Então, o objetivo desse encontro foi justamente trocar as ideias. A neurologia foi o princípio, mas hoje o hospital tem várias outras ramificações de atendimento. O que é hoje o Instituto de Neurologia de Curitiba? Quando a gente começou o hospital, o objetivo era fazer um hospital focado na neurologia e neurocirurgia. Mas o que a gente viu é que, por exemplo, a cardiologia é muito próxima os problemas cardiológicos são muito próximos dos neurológicos. Então, nós focamos na neurologia, na cardiologia e também na oncologia. Existem outras áreas, como o otorrino, como a gastro, que também participam do hospital. Mas o foco principal do hospital são essas duas áreas. E como uma informação que pode ser útil, geralmente a gente nunca pensa no que fazer em casos de emergência. No caso da pessoa ter a suspeita que seja um AVC, o conhecido derrame, ou algo parecido, algum problema cardíaco, como é que deve ser esse procedimento? É chegar no hospital o quanto antes? Porque, exatamente, na verdade, a preocupação é com a perda do tempo. Isso. O tempo perdido tanto para o coração como para o cérebro pode ser irrecuperável. Exatamente. Então, o que a gente pede para a população é que, se tem algum problema nessa área, que vá mesmo ao INC. A gente tem certeza que nós podemos dar o melhor atendimento nessas duas áreas. Nós temos de plantão no pronto atendimento do hospital um cardiologista, um cirurgião cardíaco, um neurologista e um neurocirurgião, coisa que a maioria dos hospitais não oferece. Quando você vai num pronto atendimento de um outro hospital, normalmente se encontra um clínico. E aí demora um pouco mais o processo do atendimento. Lá no INC não, é focado nessa área. E é onde a gente quer chegar mesmo. A gente já e quer se tornar cada vez mais referência nessas áreas. É comparável hoje ao que existe melhor no país, na questão de equipamento, de atualização? Com certeza. Nós temos equipamentos de última geração. Nós temos equipamentos como uma Gamma Knife, por exemplo, que é um aparelho que faz procedimentos sem corte para tumores cerebrais, que quando a gente adquiriu, há 4 anos atrás, nós fomos o primeiro hospital a adquirir no Brasil. Hoje, que o Hospital do Coração de São Paulo tem um aparelho também semelhante. A parte de neuronavegação, também nós somos precursores. Então, a gente está sempre na frente, na verdade, na questão da tecnologia. E naquilo que está exatamente na sua área, que é a administração, que é o dia a dia do hospital, tem um detalhe interessante, que foi pensar até no prato que vai chegar para o paciente. Sim. Falando nessa questão da hospitalidade, atender o paciente como um todo, a gente eu particularmente pensei que a comida do hospital não precisa ser ruim, como tem essa fama de que comida do hospital é ruim, né? Mas realmente não precisa ser. Até a gente contratou o chefe Celso Freire para me dar uma mão lá, desenvolveu o cardápio e o mesmo cardápio, interessante, o mesmo cardápio que é oferecido para o paciente, é oferecido também no refeitório do hospital. Então, tanto a pessoa que cuida da higiene, como o diretor do hospital, como o paciente, todo mundo come a mesma comida, que a gente preza e já tem fama de ser muito boa. A ideia é um misto, então, que é saudável e, ao mesmo tempo, que não precisa ter falta de sabor, né? Como aquelas canjas tradicionais do hospital. Né? Nós temos, naturalmente, as nossas nutricionistas para desenvolver os cardápios junto com o chefe, né? Porque, realmente, tem que cuidar também da parte clínica, né? Pouca gente conhece a história, mas o seu irmão foi fazer o doutorado, né? Já trabalhou no Banco do Brasil no passado, quando era novinho. Depois foi fazer doutorado em medicina, doutorado na Alemanha, lá ficou um bom tempo e voltou para cá com essa ideia e conseguiu reunir um grupo
para criar o que seria um embrião do INC. Quer dizer, foram 15 anos de trabalho em equipe em outros hospitais para depois criar o Instituto de Neurologia de Curitiba. O sonho do Dr. Ramina, na verdade, ele fez residência na Alemanha, ficou 10 anos lá, e trouxe para cá, veio para Curitiba com o sonho de fazer um hospital nos moldes do que ele tinha visto na Europa. E o sonho dele, na verdade, se transformou no sonho de várias outras pessoas, inclusive meu sonho. Realmente, eu entrei lá no hospital com o objetivo de ajudá-lo a tornar esse sonho realidade. E hoje, a gente vê que a gente conseguiu muita coisa, sabe, Vili? Eu tenho, assim, um orgulho enorme do que a gente conseguiu já. E a gente vê que o nosso futuro é muito promissor, com muito trabalho, muita dedicação e buscando sempre essa qualidade em todos os aspectos. A gente tem certeza que o nosso futuro é muito, muito bonito, muito promissor. E é diferente, provavelmente, da experiência que foi no passado a de banco, porque ali você tem algo que está ligado à vida das pessoas, né? No pior momento, como você disse, você dar uma esperança e dar um atendimento o melhor possível para as pessoas. Realmente, é muito gratificante, sabe? É triste, muitas vezes, o trabalho no hospital, porque você vê ali muitas doenças, muitas situações tristes, mas, por outro lado, também é muito gratificante de você poder ajudar essas pessoas. A nossa maior alegria é quando a gente vê o paciente indo embora pela porta, saindo pela porta feliz e indo viver a sua vida. E outra coisa, muitas vezes a gente trata não só do paciente, trata da família. Porque eu sempre falo para os funcionários lá, imagine um casal trazendo uma criança com tumor cerebral. Esse casal está doente também, a família está doente. Então, a gente tem que acolher todos, sabe? E é isso que a gente tem procurado fazer. Tratar de todo mundo de uma maneira humana, uma maneira que faça a diferença. Uma característica também interessante é a visão de escola, um hospital que não é a residência tradicional que a gente conhece, mas que dá essa possibilidade de aperfeiçoamento para outros profissionais. Na verdade, a gente tem residência lá no hospital também. A residência médica na neurocirurgia já ocorre há quase 30 anos, logo no início que o Ricardo chegou aqui em Curitiba. Mas hoje em dia a gente tem residência também na área de anestesiologia, de cardiologia. Então, é realmente um hospital-escola. Uma outra coisa um outro projeto que a gente tem lá no hospital atualmente, que é muito interessante, é um centro de treinamento. Nós montamos um centro de treinamento para todos os funcionários que vêm para o INC. Então, por exemplo, um técnico de enfermagem que chega para executar o seu serviço, primeiro ele fica nesse centro de treinamento, um mês mais ou menos, para que ele incorpore toda a filosofia do hospital, sabe? Porque a gente sabe que tem muitas escolas que não são boas aqui em Curitiba, nessa questão da técnica técnico de enfermagem. E a responsabilidade nossa é imensa. Então, o nosso objetivo é treinar essas pessoas todas para que todos trabalhem com uma mesma visão, com uma mesma filosofia. E dentro dessa área de administração hospitalar, que foi a sua formação, uma delas foi a sua formação, nós falamos agora há pouco, mas eu queria entender um pouquinho melhor. Como levar isso numa visão nacional no Brasil, que é o que falta, né? Porque o que a gente vê, a situação toda da nossa medicina, em grande parte, está por isso, por falta de visão profissional no gerenciamento, na administração hospitalar. É difícil, como eu falei, é difícil mesmo. A gente tem trabalhado duro para isso, sabe? Eu acho, como eu falei, eu acho que essa administração mista é a solução para essa dificuldade de administração nos hospitais. Porque entra tudo isso que você tem que ver no seu dia a dia, né? O que é possível, o que dá para gastar, como é que você pode reduzir custos sem perder a qualidade. Isso. E aí que entra o problema, porque muitas vezes tem gente que não é do ramo e que leva os hospitais a dificuldades. Sim, é verdade. E a gente tem uma dificuldade grande porque a gente depende da remuneração dos convênios. E os convênios, muitas vezes, não pagam o custo de certas, por exemplo, da internação ou da
enfim, não pagam o custo do hospital. Então fica difícil, sabe? E como resolver essa questão? Porque os planos, na verdade, houve a chamada socialização da medicina, tudo vem, ou vem pelo SUS, ou vem pelos planos de saúde, em grande parte, pelo menos a maioria, e ao mesmo tempo tem tabelas que são praticamente impostas que muitas vezes não estão dentro da realidade. Isso. Como é que se resolve isso? Como é que se administra? Se administra negociando sempre, o tempo todo, com os planos de saúde, reduzindo custos o máximo que a gente pode, realmente, sem perder a qualidade, sem perder o nosso foco de alta tecnologia, de serviço de excelência. Então, realmente não é fácil, mas a gente está conseguindo. E, nesse caso da administração, você não tem saída, né? Porque você tem ali o atendimento, você não pode deixar de fazer o atendimento e, ao mesmo tempo, você tem uma entrada de recursos que é menor do que o custo e não tem como enfrentar. Muitos hospitais acabam simplesmente rompendo com o plano de saúde quando não há entendimento. Isso acontece com frequência. É verdade, com certeza. E a gente tem um agravante, porque como é um hospital de alta complexidade de neuro e de cardio, então muitas vezes a gente recebe os pacientes com suspeita de infarto ou então de um AVC. E, claro, na entrada do paciente a gente não vai perguntar se ele tem um plano de saúde ou quem vai pagar a conta. Primeiro a gente atende, muitas vezes tem que levar para a UTI e depois a gente tem que resolver o problema. Vamos lembrar então, para encerrar, como é que as pessoas podem ter contato? Há um site então, né? Que Isso. É o site do Instituto, o incneurokids@hospitalinc.com.br, vamos mostrar ali na tela. E no caso dos empresários que quiserem entrar em contato para colaborar, podem entrar diretamente em contato com a diretora. Isso. Eu peço aqui realmente uma ajuda de todo mundo, dos empresários, da pessoa física também, porque esse é um projeto que a gente acredita muito, é um projeto muito importante e principalmente a gente pode fazer a diferença na vida dessas crianças. Muito obrigado pela presença, parabéns pelo projeto. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a você que ficou aqui ligado na Band. Nosso site para sua crítica ou sugestão de pauta é o jws.com.br, um portal que fala da memória do nosso estado e do Brasil. Muito obrigado por estar presente aqui com a gente na Band.